Olá, sejam muito bem-vindos ao Sustentabilidade Brasil. E hoje a nossa convidada é Alice Carvalho. Alice é bióloga, ela é doutora em botânica pela Universidade Federal de Viçosa, tem uma sólida atuação em gestão de projetos ambientais, licenciamento, resgate da fauna e da flora e também recuperação de áreas degradadas. Hoje ela atua por meio da Aflorar Consultoria Ambiental. Alice, bem-vinda. Prazer em tê-la aqui, viu? O prazer é todo meu, Fernando. Muito obrigada. Foi ótimo te conhecer, inclusive na Feira de Sustentabilidade, né? Isso aí. Então, quando eu vi o podcast, já vi uma ótima oportunidade de divulgação científica, né? E não só divulgação, né, profissional, mas de informações, assim, relevantes, né, para a população, para os ouvintes. Eu falei um pouquinho aqui da sua biografia, eu queria que você complementasse ela, como que você entrou nessa área na biologia, né, e principalmente nessa área de restauração ambiental. Então, minha trajetória era bem complexa. Eu comecei os estudos na Universidade do Estado da Bahia, que era numa cidade vizinha, a qual a minha mãe mora até hoje, que eu cresci. Comecei lá e lá o foco era mais para licenciatura, então fiz muitas disciplinas voltadas para o ensino. Só que eu sentia falta do bacharelado, da pesquisa, e aí eu transferi, fiz uma prova de transferência e fui para a Universidade Federal de Viçosa. E lá eu me encantei com a botânica, né? Lá existia uma modalidade de você escolher a área que você queria seguir desde do quinto período, então já escolhi botânica. Então fiz todas as disciplinas de botânica optativas e tudo. Fiz o mestrado e doutorado também com botânica e eu tive a oportunidade de trabalhar com duas áreas que se casam, que se complementam, que é a ecologia e a fisiologia. Então, eu me considero uma ecofisiologista, né? Então, o doutorado, eu trabalhei com muita questão no mestrado e doutorado com questões de metabolismo, crescimento de plantas, né? Em diversas condições, produção de mudas, né? Experiência em viveiro mesmo. E aí, quando eu terminei, por mais que eu fizesse assim, algumas análises moleculares, análises bioquímicas, né, eu sentia falta do campo, porque na graduação eu trabalhei 4 anos, assim, como estagiária, com ecologia. Né, até meu TCC foi voltado para padrões de riqueza e diversidade no Cerrado, eu já me apaixonei pelo Cerrado também. Então, na pós-graduação eu senti falta do campo. E aí, quando eu retornei à Bahia, eu tive a oportunidade de atuar, né, numa empresa de consultoria ambiental, que prestava serviço para uma obra de grande magnitude. E lá eu participei do resgate de fauna, que eu nunca tinha participado como bióloga. Então lá eu me descobri uma Alice mais bióloga, uma Alice menos especialista, uma bióloga que queria ser um pouco generalista também. Eu queria entender da fauna, eu queria entender como é que funcionavam os programas ambientais, as questões do licenciamento. Então, eu fui tendo oportunidade. Eu sou muito grata a essa minha primeira empresa, porque ela me permitiu com que eu trabalhasse em vários segmentos dessa obra, desde o resgate de fauna até o resgate de flora, o recebimento de mudas no viveiro, a coordenação do viveiro, a interface entre o viveiro e o programa de recuperação ambiental. Então, tudo isso foi concomitante e eu tive uma experiência muito agradável, muito enriquecedora nesse trabalho. Depois eu fui trabalhar com produções de mudas de tabaco na Philip Morris Brasil, né, que é a empresa da Marlboro. Lá era uma empresa era na fazenda, a gente produzia uma das maiores produções de mudas de tabaco do mundo. Então eu consegui aplicar os meus conhecimentos também em fisiologia, né, na questão da produção, da fisiologia da planta, da nutrição vegetal, e casado com a minha experiência já do viveiro de mudas nativas. Então as coisas elas vão acontecendo e a gente tem que ir aproveitando as oportunidades e ir estudando. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar mais com resgate de flora também, com apoio a viveiro, com a produção dessas mudas para serem aproveitadas nos programas de recuperação ambiental. Depois eu tive a oportunidade também de trabalhar como analista líder de campo em resgate de fauna. Também, assim, sempre gostei muito de escrever, né? Então, assim, relatórios, propostas, documentos para órgãos ambientais. Eu fui me interessando por todas essas áreas. Também tive a oportunidade como analista de projetos, que aí eu fui entendendo as ferramentas para tornar a minha produtividade maior, né, as entregas melhores. Então, assim,
eu fiz de tudo um pouquinho. Isso é muito bom, né? É muito Abre um leque bom. muito grande. E ano passado eu pude participar do monitoramento ecológico durante 6 meses em áreas de Mata Atlântica, né, que é um bioma tão castigado já, assim, que sofreu ao longo dos anos tanta devastação. E aí eu atuo em projetos diversos da área ambiental, desde educação ambiental a trabalhos mais específicos, qualidade de água, apoio em inventários florestais, essas questões. Agora o Brasil, você falou dos biomas, né? Só nessa sua fala você citou Cerrado, Mata Atlântica, Sim. A gente tem outros, Caatinga, né? Sim. A região amazônica. Gente, o Brasil é um mundo de diversidade, não é? Devido à expansão, né, territorial, assim, e também existe uma relação muito, muito grande entre atividades econômicas e formações vegetais. E o contrário, né? Clima, temperatura, tudo isso. E como o Brasil foi se desenvolvendo socialmente, então algumas espécies foram trazidas, impactaram, né? Se adaptaram também, como, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia. A gente chama de savanização da Amazônia, né? Por causa de queimadas e desmatamento ilegal, muitas questões assim. A região vai ficando mais árida, vai perdendo cobertura vegetal e o cerrado vai avançando. Então, na ecologia, a gente chama assim, tem as ações antrópicas, que são ações do homem, né? Mas também existem eventos aleatórios que também podem mudar a conformação dessa comunidade vegetal. Tem o Hubble em 2000, ele fala sobre a teoria neutra, que é justamente a importância desses eventos aleatórios na formação de uma comunidade vegetal. Por exemplo, quando cai um raio, quando cai uma árvore de grande porte, abre a clareira, vai favorecer o crescimento de árvores, de plantas heliófilas, que são aquelas que que precisam mais de luz. Então, assim, tem várias interferências. Questões de bacias hidrográficas, né? Relevo. Tudo isso foi possibilitando diversas formações. Por exemplo, a gente tem pampas no sul, a gente tem o Chaco e o Pantanal. O Chaco mesmo é bem esquecidinho, assim, está quase acabando. E a gente também, né, caatinga arbórea, caatinga aquela caatinga mais baixa, mais seca. Então, dentro do mesmo bioma, você tem diferentes formações florestais. É muito diverso mesmo. A gente tem campo rupestre em altas altitudes, em rochas. O Brasil realmente é muito diverso e realmente, assim, o que a gente trouxe hoje nessa questão da identificação correta, a importância, né, de se fazer trabalhos ambientais voltados para a flora, especialmente, com rigor, né, justamente para a manutenção dessa biodiversidade brasileira. E é interessante porque a Amazônia ela fica na mesma latitude do deserto do Saara, né? Sim. E de um lado uma floresta imponente, do outro lado só areia. Por que isso? Como você explicaria? Bom, é um debate interessante. Eu, como botânica e cientista, né, eu acredito que onde tem árvore tem chuva, né? Aí tem gente que fala assim, ou será que tem floresta onde tem chuva? Existe o Toshine, né? Existe vende mais porque é fresquinho, é verde. Fresquinho porque vende mais, né? Mas eu acredito justamente que tem a ver com cobertura vegetal. Claro que o deserto Saara, né, é uma formação, assim, milenar, né? É um caso muito atípico, é uma formação muito específica, né, de baixíssima diversidade, mas ainda assim você vai encontrar plantas e animais adaptados àquele ambiente. Né? Mesmo sendo na mesma latitude, também tem a questão do solo. Né? Um solo arenoso ele não é tão fértil quanto um solo da Amazônia. Porque falam aí que a Amazônia um dia vai virar deserto. É possível isso, né? É possível. É possível pelo avanço do agronegócio, né? Pelo avanço do desmatamento ilegal, por falta de políticas que protejam a floresta e os povos tradicionais. Porque, como eu te disse, a Amazônia ela é um grande sistema agroflorestal. Ela foi criada pelo índio. O índio, ele está na floresta, ele sabe exatamente a fruta que ele vai comer, o indígena, né? E onde ele vai cavar e vai plantar. Porque ele sabe que aquela fruta, embaixo daquela outra árvore ali, ela vai ter uma chance, que é um ambiente que ela gosta. Eles plantavam a mandioca, né? Eles usavam esse mesmo princípio que foi adotado nas cabrucas,
que é o cacau sombreado original, né? Quando a gente fala da novela Renascer, quando a gente pensa Tem naquele... bastante no norte do Espírito Santo já, né? Também, mas o do norte não é Cabruca. Cabruca é um pouco mais antigo. Eu acho que o norte do Espírito Santo, ele é mais irrigado, né? Não, o sistema agroflorestal já tem algumas iniciativas. Também tem o cacau sombreado. Isso. Mas originalmente isso veio da Cabruca lá na região de Ilhéus. Olha que legal. E a Cabruca foi muito importante para a manutenção de espécies climáceas. O que a gente chama de espécies climáceas? Né? Numa sucessão ecológica, a gente tem as pioneiras, que são aquelas que gostam de sol, que vão colonizar um ambiente mais hostil. Depois a gente vai ter as secundárias, que são aquelas que gostam de sol, mas que tem um porte um pouco mais elevado, vai sombreando outras e possibilitando que essas espécies climáceas, que são do clímax ecológico, que elas possam germinar, porque geralmente elas gostam um pouco mais de sombra, tem um crescimento mais lento. Então existe toda uma preparação para isso, entende? Então os sistemas agroflorestais, desde que eles sigam essa lógica, você pode sim manter uma floresta nativa, né, com potencial de exploração econômico para essas comunidades, né? Isso para a comunidade de Ilhéus, por exemplo, é sustento, né? E graças ao cacau, muitas espécies dessas climáceas importantes foram como o jequitibá branco, né, que é uma espécie Cariniana legalis, que é uma espécie ameaçada de extinção, que é rara. Também a gente tem o jequitibá rosa. Então a gente tem várias espécies preservadas nesses ambientes, porque essas árvores são altas, fazem sombra e possibilitam, né, a estabilização do cacau. A gente tem o cacau também, né, Alice? Cacau de origem americana, por exemplo, que já está no país inteiro. Assim, quando uma espécie ela vem de fora e ela consegue se adaptar, nem todas as espécies invasoras, exóticas, são invasoras. Algumas podem ser naturalizadas, apesar de, mesmo assim, dependendo do contexto, causar algum prejuízo. O cacau, né, ele é nativo, mas originalmente, assim, ele ocorre em vários países da América, né, do Sul, e no Brasil em toda a sua extensão, né? Aí, nesse sistema agroflorestal, ela faz muito sentido, né? Porque ela não tem um potencial invasor, ela é uma espécie que não apresenta alelopatia, tipo, não impede de crescer, né, outras espécies, tanto que as espécies que sombreiam permanecem. O que pode acontecer é um excesso de sombreamento e, às vezes, impedir de regeneração. Tem um processo regenerativo menor. Realmente isso pode acontecer. Mas, que nem a gente também tem que pensar nas comunidades e como que elas se sustentam. Né? Sustentabilidade é justamente isso. A gente não pode esquecer do contingente humano. Então, se existe uma possibilidade de extração, que isso seja feita de matéria-prima, que isso seja feita respeitando, né, a legislação vigente, respeitando a legislação de cada estado, respeitando, né, as recomendações de órgãos como o CONAMA, como o IBAMA, o ICMBio. Então, fazer estudos, ler artigos, né, identificar o potencial mesmo da utilização daquela espécie para agroflorestal, né, para prades. Agora você falou em espécie exótica, invasora. Você faz uma explanação do que é uma espécie nativa, exótica, invasora? Qual a diferença entre elas? Claro. Espécie nativa é aquela que ela tem origem no nosso país. Ela não foi introduzida, nem de maneira acidental e nem de maneira intencional. Né? São espécies da nossa flora, né? Que com estudos filogenéticos que a gente consegue, hoje em dia é possível identificar onde ocorreram as primeiras, né? Cita algum exemplo, assim, de uma espécie nativa da gente, da Mata Atlântica, por exemplo. Tem várias, esquinos terebentifolia, jacarandá, né, a esquinos terebentifolia, a aroeira, jacarandá, vários ipês, né, porque os ipês têm inúmeras espécies de ipês,
né? A gente tem o barbatimão, que é o Strychnodendroides stringens, que tem várias propriedades, né? Fazer umas pegadinhas aqui, Sim. qualquer coisa você vai no Reflore e fala com a gente. Sim, é isso A que eu até ia falar. quaresmeira, por exemplo. A quaresmeira é muito interessante, porque ela é uma espécie nativa utilizada para urbanização. Olha que beleza. Olha. Porque o que acontece? Aí, voltando, né? A espécie nativa é a que ocorre no nosso país, no nosso território. A espécie exótica é aquela que não pertence ao nosso território e veio para cá de diversas formas. Alguém trouxe uma mudinha da África. O coco veio pelo mar, porque o fruto dele é dispersão, ele é pela água, né? Ele boia. Então, se o coco ele veio, a amendoeira da praia, né? Que muita gente pensa que é nativa devido à sua a terminária catapa, ela também não é nativa, ela é exótica. Olha só, agora eu vou te chocar. Manga é um fruto tão com cara de brasileiro, né? É exótica. Jaca. É manga, gente. Manga da Índia, Mangifera índica. Olha só. A jaqueira, né? O Artocarpus. A jaqueira também tem uma cara de Brasil, né? É tão comum nas fazendas, as pessoas se apegam, que fica aquela árvore frondosa, mas a jaqueira mesmo é um problema. Ela causa alelopatia, impede até crescimento de microfauna. Então, verdade, embaixo de jaqueira não dá nada, né? Exatamente. E às vezes não só a flora é atingida, mas alguns microcrustáceos, alguns animais bem pequenininhos, né? Foi trazida de onde a jaca? A jaca, aquelas, né, gente? Todo profissional mesmo da área de botânica, às vezes tem que consultar, né? Então, para isso a gente tem o Reflora. O que é o Reflora? Começou com um grupo de estudo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e hoje ele conta com a contribuição de herbários do Brasil inteiro. Então, é um banco de dados que está sempre se atualizando, né? Tem contribuição de cientistas, de pesquisadores, taxonomistas do Brasil inteiro. Então, na dúvida, por exemplo, eu não sou taxonomista, eu sou analista e consultora ambiental. Já coordenei programas de flora, já tive que comprar mudas para viveiro e já tive que também produzir mudas a partir de mudas nativas coletadas. Eu não podia permitir que fosse para um programa de compensação florestal, um PRAD, uma espécie não adequada ali. Entendi. Então, né, existem identificadores que fazem um diagnóstico inicial da área, é imprescindível o papel do identificador botânico, né, para saber o que tem ali, para saber o que vai para o viveiro, né, e para a gente fazer esse filtro e plantar o que ocorre na região, né. Então, assim, eu sempre consulto o Reflora. Aí você me perguntou da jaca. De onde vem essa jaca? A jaqueira da Índia também, tá vendo? Às vezes a gente dá uma esquecidinha, não custa procurar. É o Artocarpus heterophyllus. E é uma planta assim que a gente pensa que é brasileira, nossa, né? É nossa. E a quaresmeira ela é muito interessante, porque ela é bonita e é nativa da gente. Mas existem outras melastomatáceas, que é da mesma família da quaresmeira, como é o caso da Clidemia hirta, que é invasora. Forasteira. E a exótica, ela pode ser invasora, mas a exótica ela pode ser naturalizada. O Artocarpus, apesar de alguns prejuízos, é considerada uma espécie naturalizada. A manga também, entendeu? Uhum. Então, assim, é porque a gente se apropriou disso também culturalmente, né? Essas coisas também são levadas em consideração. Né? Mas a gente plantas que fazem muito mal, né? Sim, eu posso citar muitos exemplos. A gente tem a Cássia manjo, que é essa? A Cássia ela veio da Austrália, se eu não me engano, e ela é uma fabácea, né? Então ela já é uma espécie fixadora de nitrogênio. Ela foi utilizada por engano num PRAD, no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Geralmente se estuda os benefícios dessa. Ela é fixadora de hidrogênio, então ela vai ser ótima para a recuperação do solo. Só que ela fixa demais, não nasce nada ao redor dela, porque não fica nitrogênio disponível. Porque as plantas, elas competem por luz, por água, por nutrientes no solo. Elas têm uma competição. Às vezes, as exóticas, elas têm alelopatia, né? Que é a produção de substâncias químicas que inibe o crescimento. Né? Às vezes diz também o excesso de sombreamento que evita com que as nossas espécies heliófilas, algumas gramíneas nativas nossas que gostam de sol,
não cresçam, aí seja dominada por gramíneas exóticas, como é o caso do capim-gordura. Gente, mas eu nunca imaginei que o equilíbrio de uma floresta fosse tão delicado. É muito delicado, muito delicado. Eu já tive discussões assim também, né? Porque tem um grupo de pesquisadores que fala floresta é floresta. É acúmulo de biomassa, sequestro de gás carbônico. Sim, por exemplo, se a gente pegar uma floresta de eucalipto, de pinos, que são espécies exóticas introduzidas, o crescimento delas é muito maior no Brasil, por exemplo, do que no seu país de origem. Porque uma espécie invasora, geralmente ela se dá melhor, ela compete melhor com as espécies nativas, por algum motivo, né? Pelo desequilíbrio que causa por condições que são fisiológicas e genéticas daquela planta, que ao se deparar com um ambiente diferente, são expressos genes e a plasticidade fenotípica, que é o quê? Essa capacidade da planta de se aclimatar a um ambiente, pode tornar ela super invasora, né? O fator de dispersão também, como que essa semente dessa invasora ela é dispersa, também é um fator de risco, mesmo em experimentos científicos. Por exemplo, no meu doutorado eu trabalhava com uma espécie que não é nativa do Brasil, tinha que ter um controle, né, que era a Arabidopsis thaliana, que é uma espécie modelo, que ela é muito utilizada para trabalhos científicos, né, para testes científicos. É o quê? É uma árvore? É uma plantinha pequenininha de crescimento, é uma angiosperma, então tem flor, tem tudo, mas ela tem um rápido crescimento, pequeno porte. É como se fosse a Drosophila monsoni, que é a mosca que era o organismo padrão para se estudar cromossomos. Você lembra? Uhum. E aí a Arabidopsis, ela é essa planta modelo. Existem outras também, tomate também planta modelo, né? Existem várias. Mas a Arabidopsis, pelo seu rápido crescimento, é ótimo para fazer experimentos, né? Mas eu lembro que no meu laboratório a gente tinha que ter um controle muito severo de sementes, de jaleco, de limpeza, para a gente não correr o risco de descarte de experimento, não correr o risco de estar dissipando essas sementes dessas plantas no território brasileiro. Ambiente, né? Que ela não existe aqui. Pode causar pode causar tantos prejuízos, especialmente, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho muito legal, que é o Chile, né? O Chile tem as cordilheiras que fecham e transformam o Chile como se fosse, tem um bloqueio ali. Uhum. A gente chama isso na ecologia de efeito de ilha. Então, uma vez eu viajei para lá, você não pode levar nada que não seja industrializado e a mesma coisa para a volta. Por que nada que não seja industrializado? Pra você não levar fruta daqui, pra você não levar nada que corra o risco de propagar lá. Porque a chance de propagar num ambiente que funciona como uma ilha é muito grande. A Nova Zelândia, por ter a mesma questão, por ser uma ilha, e tem assim, uma das maiores biodiversidades do planeta, tem uma das mais diferentes mais também. diferentes, porque justamente o efeito de ilhas faz isso. Na ecologia, Galápagos, né, tinha muitas espécies, né, diferentes, assim, que chamam muita atenção do Darwin. Isso a gente chama de efeito de ilhas, porque vão ser selecionadas algumas espécies muito específicas para aquelas condições, né? E tem também questões reprodutivas que envolvem, né, isso. E evolutivamente falando, numa escala muito maior, mutações e surgimento de novas espécies, né, o que a gente chama de especiação. Então, na Nova Zelândia, que é tão diversa, está tendo uma perda gigante de biodiversidade por causa de espécies introduzidas lá, principalmente para fins ornamentais. Então, a gente não é só na recuperação de área degradada, é também na urbanização. A gente tem no Brasil um exemplo muito claro que é a espatódia, aquela planta, uma bignoniácea, aquela planta linda, com aquela flor linda. Laranja. Né? A gente vê muito aqui. Elas matam as abelhas nativas. Já está sendo proibido em vários municípios. Para mim, elas teriam que ser arrancadas. A ideia é essa, né? Pelos projetos que eu estou vendo, é até aquela associação de meliponicultores que está à frente, justamente porque... Para manter as abelhas. As abelhinhas, que são aquelas abelhinhas fofas ainda, que nem ferrão tem. Nenhuma abelha nativa tem ferrão, né? Isso. Aí a gente vê o caso também de espécies da fauna introduzidas, as apis. Isso. Né?
que tomaram conta de muitos lugares, são perigosas. Aí a ideia é que as prefeituras arranquem essas patódias, eu vi o projeto bem legal, e plante árvores nativas no lugar. Gente, a gente tem tanta árvore nativa bonita, né? A gente tem pau-brasil, a gente, que é lindíssima, né? A gente tem os ipês todos maravilhosos. A gente tem muitos exemplos de as quaresmeiras, jacarandá. A gente não planta árvore pra gente, né? Como dizem. Pois é, e são árvores que estão ficando raras, né? É verdade. Porque elas são muitas de potencial econômico, então, sim, são exploradas. Então, a gente assim, tem que ter viveiros regionais para os programas de PRAD e de urbanização serem feitos para as espécies nativas locais. Evitar espécies alócones. O que acontece? Muitos programas, tanto de urbanização, mesmo que eles prezem por utilizar espécies nativas, e PRADs que prezem por usar espécies nativas, mesmo na melhor das intenções, tem essas espécies alócones, né? Que são espécies nativas do país, mas que são específicas de outro bioma. E muito do que rege, né, os programas de recuperação ambiental e florestal são questões de logística, né? De às vezes você ter um viveiro próximo, mas esse viveiro ser incipiente, não tem uma quantidade de mudas que você precisa. Ou então é pautado no número de indivíduos plantados e não na diversidade, número de espécies. É muito importante o número de espécies, não só a quantidade de indivíduos plantados. E eu acredito que o tempo de plantar cada uma também é diferente, né? É diferente. Existem modelos que você planta tudo e meio que deixa o acaso fazer a sua parte. Tomar seu... Principalmente quando são plantios assim, com semeadura e tal. Mas, particularmente, eu acho mais interessante começar com espécies primárias, colonizadoras, depois introdução de espécies secundárias iniciais e secundárias tardias. Então, por exemplo, quando eu coordenei o viveiro, eu até trouxe um exemplo do viveiro que eu coordenei. Na minha planilha, o que a gente fazia, né? Tinha um resgate de flora, essas espécies chegavam do resgate, iam pro viveiro, né? No viveiro a gente tratava como um berçário mesmo, das mudinhas. Então elas passavam por vários procedimentos para ficar nos tubetes, microadubação, controle da acidificação do solo, controle da qualidade da água da irrigação, né? A gente ia agrupando, né? Claro que era uma equipe muito boa, mas ia agrupando ali pelas espécies, até que a gente tinha um banco de dados com tudo que tinha ali. Era como se fosse uma indústria. Você recebe aquela matéria-prima, quantifica, produz, reduz a mortalidade, né? E depois essas plantinhas elas vão crescendo e depois aí tudo vai mudando. Primeiro com mais luz, com menos luz, depois com mais luz, depois é para rustificação, que é para ela aguentar o campo. Por isso se chama rustificação. A muda ela é rustificada antes de ir para os plantios, porque as condições não vão ser tão controladas quanto numa casa de vegetação, aí né? ela vai ficar mais tempo sem água, vai ficar ao sol mais tempo do que deveria. Sim, por isso que é bom espécies de sucessão primária, espécies pioneiras, robustas, para colonizarem e permitirem também gramíneas naturais. Depois você entrar com espécies secundárias iniciais, depois você entrar com espécies secundárias tardias, e quando já tiver um subbosque mais estabelecido, uma sombrinha, você vem com as espécies climáceas e mais importantes, que eu falo assim, não tem um grau de importância ecológica, todos têm o seu, mas que vai levar a floresta para o seu clímax, né? Que você vai ter os seus estratos bem definidos. Aí depois sim é deixar a vida levar, né? Deixa que ela se... Aí tem que preservar, né? Sim. Né? Mas aí os passarinhos fazem o trabalho deles, os morcegos, as abelhas. Exatamente. É uma jornalista ambientalista, né? Agora, você falou muito aí desses programas de recuperação. Qual é o maior fracasso, assim, se você pudesse elencar os erros que são feitos nessas áreas de recuperação ambiental? O primeiro, para mim, é a falta de um diagnóstico florestal das áreas com profissionais qualificados como identificadores botânicos
para botânicos também, porque o conhecimento popular é muito importante nesses momentos. É exigido, assim, para mim é uma coisa obrigatória, que antes de você fazer qualquer trabalho, vamos supor, num lugar que você não conhece, é procurar artigos científicos, listas florísticas, você entender o que você pode encontrar ali. E aí o taxonomista, ele já vai preparado com o que ele pode encontrar, entendeu? Ele já tem uma noção, um panorama daquilo ali, sem contar o conhecimento que ele tem de correr uma chave taxonômica, né? Então, assim, o primeiro de tudo é um bom profissional, um bom identificador para fazer o diagnóstico do que se tem ali, né? O segundo é essa verificação que você pode fazer com ferramentas assim que hoje em dia facilitam muito a vida do consultor botânico. Por exemplo, eu recebo uma lista florística, um inventário do que tem na área ali, né? Próxima de uma área que eu vou recuperar. Então, eu tenho que entender assim, essa área está dentro de que bioma? É restinga? Então, eu vou plantar com árvores de restinga. Ah, é uma região de ecótone, né? Eu tenho um encontro ali de 2 biomas e tal. Eu vou tentar buscar espécies que são adaptadas ali. Ah, mas eu preciso de mata ciliar. Então, espécies que eu consiga, que são bem adaptadas nessas áreas próximas a rios, né? Com raízes adaptadas. Então, tudo isso a gente consegue tendo o hábito, né, tendo a classificação de sucessão, se ela é pioneira, se ela não é pioneira, se ela, né, como eu falei antes. A gente também tem, por exemplo, uma coisa muito importante é você dividir o seu programa de recuperação, né, ou de compensação florestal, em diversidade e recobrimento. As diversidades geralmente são as climáceas, e as de recobrimento são essas que você planta primeiro. As grandonas, né? As grandonas a gente planta por último, que são as de diversidade. Ah, é? As de recobrimento, elas vão ser diversas também, mas elas não têm tanto valor ecológico quanto essas que vão ficar, porque essas vivem mais, ela tem um ciclo, as climáceas têm um ciclo de vida mais longo e produz menos sementes. E as pioneiras, ela tem um ciclo de vida mais curto e produzem muitas sementes. Então, você entende que existe sempre um balanço na manutenção. Gente, a natureza é muito sábia, né? Muito sábia. É muito bonito ouvir. E o homem tinha que ter uma conexão maior com a natureza para entender a importância da preservação, né? Porque o cenário que a gente tá vendo não é muito bom. Mas sabe o que eu vejo muito, Alice? Que as pessoas... Porque a gente fala muito em agronegócio, mas a agricultura familiar ela é muito legal. Com certeza. Porque são aquelas pessoas que têm aquele pedaço de terra e elas cuidam da terra, cuidam da água, porque é a fonte de sustento deles também, né? Por isso a importância dos programas socioambientais, né? Isso. Aí eu queria perguntar para você, como que é essa pessoa que às vezes também não tem muita grana para pagar um projeto, ou quer fazer ele mesmo, quer plantar as árvores dele, o que ele tem que fazer? Bom, eu recomendaria a leitura do Ernest Ganst, né, que é um pesquisador suíço que veio para o Brasil, e ele tem muitas publicações, assim, e exemplos, vídeos de sistemas agroflorestais brasileiros, de sucesso. Hoje em dia existem várias imersões também, fazendas, produtores que recebem pessoas que vão trabalhar lá junto e vão entender como é que forma um sistema agroflorestal também. Né? Também existe muitos artigos, né? Muitos estudiosos. Eu sempre cito o Grime, que ele é ótimo para a gente entender essas questões de competição por recursos, estabelecimento e formação de... O Hubble também, Darwin. Então, assim, a gente tem que buscar boas referências para entender, né, as relações ecológicas e a formação de uma comunidade vegetal bem estruturada. Eu vou plantar por exemplo, uma bananeira? Posso plantar bananeira junto, sim, com o meu outras espécies nativas, entendeu? Mas eu tenho que ficar atenta, todos têm que ficar atentos. Qual vai ser a importância daquilo ali? Por exemplo, eu já vi usar muito o guapuruvu, que é o Schizolobium paraíba. É uma árvore que cresce muito, crescimento rápido, e já vi justificativas assim, é bom porque atrai ninho, atrai
pássaro. Mas será que naquele contexto vai ter... Eu sei que a gente tem muitas árvores migratórias, mas será que vai ser interessante para as árvores daquele local? Então, assim, hoje com a internet, mesmo que seja, né, um produtor menor, ele tem muito acesso, tem muitos vídeos, tem muitas, né, também tem programas, né, aquela a gente coisa... tem o próprio Incapera, aqui a Incapera, SEAG. exatamente, o Incapera não produz só mudas nativas, também mudas de interesse comercial. Não é que não pode produzir, é proibido, a gente só vai consumir o que é nativo. Não, o Brasil é o maior exportador de laranja, né? Então tem questões assim de soja, né? Mas tem que preservar as áreas nativas. Não tem, uma coisa precisa da outra. O agronegócio precisa da preservação. Eu já trabalhei em projetos interessantes, por exemplo, empresas que precisam plantar eucalipto para fim industrial. Essas empresas não têm reservas de florestas nativas como condicionante para poder plantar eucalipto para fins industriais. Então, aí que entra a lei também. Vai permitir o progresso, vai permitir isso aqui, mas essa compensação, ela não tem que ser feita por número. Tem gente que chama plantação de eucalipto de reflorestamento, isso nunca vai ser reflorestamento. Você vai criar uma floresta, mas você está criando uma floresta de monoespécie, monocultura. O empobrecimento desse solo, ao longo dos anos, ele vai ser dificílimo de ser remediado. Isso não é floresta, né? Isso é uma formação, assim, florestal de uma espécie exótica para fim industrial. Serve para sequestrar carbono? Serve, porque tem um grande acúmulo de biomassa. Mas isso é necessariamente bom? Nem sempre. Porque são queimadas. Quanto mais biomassa você tem? O pinus, né, uma biomassa, um caule seco, assim, foi muito utilizado nos pampas, em regiões que predominantemente arbustiva e subarbustiva, ou em regiões de encostas. A gente tem também, por exemplo, a clitória fartidiana, sombreiro. Ela é muito comum ao longo das estradas. Muito, muito. E ela é da Amazônia. O povo foi trazendo, plantando. E ela já tomou conta. Então, assim, qual o problema para isso também? A nossa perda de identidade local pela competição que essas espécies vão causar. Então, assim, faz parte da identidade, né? A gente tem espécies locais com muito valor medicinal, valor histórico. Então, as invasoras, mesmo que nativas do Brasil, elas podem empobrecer e prejudicar a flora e a fauna daquele lugar. Engraçado, Sabe? né? Muito se fala na Amazônia, mas nem tanto da Mata Atlântica, nessa questão de medicina, de alimento mesmo, né? Sim. Não, por exemplo, a gente sempre ouve falar de novas frutas da Amazônia. Sim. Na Mata Atlântica a gente não... Porque a Mata Atlântica é o bioma... ele e o Cerrado que estão sendo mais devastados, e assim, o que tem de remanescente de Mata Atlântica é muito pouquinho. É muito pouco. Justamente ela se estende, né, o litoral quase que inteiro, mas em áreas de muita especulação imobiliária. Na Restinga também sofre muito. Então, a Mata Atlântica, você vê vários remanescentes assim, em grandes centros urbanos, mas florestinhas, às vezes sem interconectividade entre uma outra. Isso é horrível. É horrível, porque aí não vai ter polinizador, não vai ter troca genética. Entre os animais. E entre as árvores, a gente não vai ter troca genética. A gente vai, às vezes, as árvores se autofecundando, ficando com material genético mais homogêneo, e se vier uma praga, alguma coisa, pode ser que não exista mutações ou diferenciais genéticos que possam possibilitar a sobrevivência dessa espécie. Pode ser que todo mundo seja tomado pela mesma praga, se você tiver uma baixa biodiversidade, entende? E a questão dos corredores ecológicos também, fragmentos, você não possibilita que os animais, eles transitem entre esses fragmentos. Até porque, como são animais, alguns de caça também são precisam de uma área muito grande para poder se alimentar, né? As alternativas são passagens de flora, né? A gente vê isso em Soretama, né? Reserva de Soretama, que tem uma estrada, né? E aí foram construídas passagens para que alguns animais eles pudessem passar por baixo, interconectando assim os fragmentos florestais da reserva.
né? Então, tem vários tipos de passagem de fauna de acordo com a ordem, com a classe, com o grupo faunístico, né? Para anfíbios, você vai ter uma passagem, para macacos e outros animais mais arbóreos, você vai ter aquelas pontezinhas, né, que ligam um fragmento a outro. Então, e eles acostumam a passar por essa passagem? Eles param de passar pelas avenidas? Porque é fechado também, evita né? muito. E tem outras formas de evitar também atropelamentos, colocando sempre placas pedindo para redução de velocidade, né? Nesses ambientes, avisando que ele é passagem de fauna silvestre, né? Construindo passagens adequadas e colocando atrativos para essas passagens também. Não adianta você construir um túnel lá, mas assim, se você colocar uma vegetação ali, deixar um ambiente mais úmido, né? Do jeito que o certo animal, o determinado animal algum gosta. Alimento, né? Algum arbusto que tem frutinha. Exatamente, aí você vai atrair. E às vezes você também pode fazer cercas vivas em locais mais críticos, que você quer evitar que o animal passe, para meio que obrigar ele a passar por outro lugar. Então você também pode, nesses lugares mais críticos, evitar a passagem dele para que ele passe de uma maneira mais segura. São medidas assim que são efetivas, mas que precisam ser levadas em conta, né? Precisam ser sérias. E sabe o que eu noto, Alice? Que eu pego muito da minha infância, que a minha cidade era muito mais, hoje em dia está maior, né? Cresceu, não tem jeito. Tem algumas espécies que já sumiram, por exemplo, joaninha. A gente não vê mais joaninha, e é um excelente que ela come, né? Uns bichinhos que dá no caule das plantas. Sim, os pulgões. Vagalume a gente não vê. Não, vagalume acabou. Uhum. E eram tão comuns, né? Na minha infância, né, que eu cresci muito em fazenda, gente, era festivais de vagalumes. A gente guardava eles no vidrinho, depois soltava. Sim, Sim, era festival de vagalumes, assim, São João, fogueira. Eu lembro muito disso. Hoje em dia é como ver uma estrela cadente, né? Ver um vagalume. Então, assim, é tudo muito multifatorial, são muitos elementos que têm que ser considerados, né? Você não pode sair, plantar a floresta é floresta. Não, gente, não é assim, né? Mas é melhor plantar uma árvore nativa do que não fazer nada também, né? Com certeza. Não, com certeza. E uma naturalizada, se você já tem, né? Tipo assim, não tem um potencial invasor. Tem um brotinho ali, você pega ele e coloca numa área mais... Aí tudo bem, mas para fazer um projeto... Não, tem que considerar. E assim, considerar o lado bom de cada coisa, né? Por exemplo, plantas com alternativa como o eucalipto, né? Que a gente vê muito, vai indo para o extremo, para a Bahia, né? Aí a gente vai percebendo assim, mais estradas de eucalipto. Ele existe, ele é uma alternativa a muitas coisas. Alimentar fornos de siderúrgicas, construir imóveis, celulose. A gente precisa. Mas vamos compensar então, vamos remediar esse solo depois, né? Vamos cuidar desse solo depois que ele é retirado. Vamos dar um intervalo ao invés de já seguir cortando e plantando, né? Vamos tentar utilizar desse eucalipto tudo que ele puder oferecer, né? Compostos orgânicos para produção de ceras, para produção de aromas, né? Enfim. Há alternativas, né? Há alternativas. Agora, para a gente terminar, Alice, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. As respostas são muito diversas. E você é uma pessoa otimista? Diante de tudo isso que a gente falou, esse monte de problema, esse monte de solução, você é otimista? Eu sou realista. Assim, com a minha formação, a oportunidade que eu tive, né? Um privilégio também, eu gostaria que todas as pessoas no mundo pudessem escolher ou não fazer, né, um doutorado, mas a gente sabe que não é assim. Mas com todas as informações que eu venho juntando ao longo desses anos, é impossível eu negar que estamos prestes a viver um colapso, né, que está muito interligado com perda de biodiversidade, com a savanização de biomas florestais, a desertificação desses biomas. Então, assim, isso
os recursos hídricos é péssimo, essa perda de diversidade, essa perda de cobertura vegetal. Então, assim, nossos aquíferos vão parar de ser alimentados se não tiver floresta. Então, a gente vai passar por crise hídrica se a gente não fizer alguma coisa, né? Se a gente não parar de emitir gases poluentes, né? Gases de estufa. Então, a gente tem que frear o consumo exacerbado, essa cultura do consumo exacerbado, da obsolescência programada, de jogar tudo fora. Tem que frear. A gente precisa de freio. Aí, quem sabe, a gente pode pensar num futuro mais otimista. Obrigada, Alice. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer conversar com você. Foi maravilhoso. Muito obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigada e até a próxima.